noite, minha gente. Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que o nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a cada um de nós, aos lares de todos vocês e de toda a humanidade, não é? Hoje mais um estudo da obra Gênese, continuamos no capítulo 6, Uranografia, item 3, e hoje nós vamos estudar o capítulo A Matéria. Vamos citar 3 perguntas do livro dos Espíritos, Propriedades da Matéria, para fundamentar o estudo de hoje. Também vamos fundamentar os nossos estudos no capítulo 13 do livro Evolução em Dois Mundos, que fala sobre alma e fluidos, e que de certa forma eu estarei antecipando de forma muito breve e objetiva o capítulo 11, Gênese Espiritual. É claro que quando estivermos estudando Gênese Espiritual, nós vamos aprofundar de que forma ocorre a relação entre a matéria e o espírito e a matéria. Mas hoje nós vamos tecer alguns comentários sobre, de forma bem rápida, da nossa relação com o mundo da matéria, da nossa relação com o mundo espiritual, como é constituído essa matéria do mundo espiritual. E hoje também eu peço a todos vocês que ao final dos estudos que não saiam. Nós vamos passar um vídeo de uma música, Jesus, Alegria dos Homens, onde nós vamos fazer de forma bem breve uma meditação pela paz. Então, eu convido a todos vocês, no final do estudo, eu vou fazer uma condução terapêutica de visualização através da música de Sebastião Bach, Jesus, Alegria dos Homens, pela paz mundial. Então, mais uma vez, muita paz a todos. E para mim é sempre uma alegria em ter todos vocês, todas as sextas-feiras, nesta busca de autoconhecimento. E especialmente hoje, onde nós vamos tentar de forma bem objetiva e tentando abordar o tema, a matéria, em uma linguagem acessível a todos. Mas Allan Kardec, ao publicar o Livro dos Espíritos, no capítulo 2, dos elementos gerais do universo, há um capítulo que está associado ao livro A Gênese, Propriedade da Matéria. Eu iniciaria com 3 perguntas que Allan Kardec formulou aos espíritos. A pergunta 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Pergunta 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Pergunta 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? Foram questionamentos que Allan Kardec formulou à equipe do Espírito da Verdade, porque era uma pleiade de espíritos. Era uma equipe de espíritos que estavam auxiliando a Allan Kardec na produção da codificação espírita, na produção do advento da terceira revelação. E a primeira resposta da ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Os espíritos vão responder a Allan Kardec que a matéria, como a entendeis, sim, não porém
da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável, nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A pergunta 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? A matéria é constituída de muitos elementos ou formada de muitos elementos? E os espíritos respondem a Kardec: de um só elemento primitivo. Os corpos, que considerais simples, não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. E o item 31. De onde então se originam as diversas propriedades da matéria? Era uma curiosidade de Allan Kardec em querer saber o princípio, a matriz, a origem da matéria. E eles responderam: são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Portanto, essas três perguntas dos elementos gerais do universo no Livro dos Espíritos, 11 anos depois, nesse capítulo que fala sobre a matéria, no item 3, uranografia geral, para que a gente tenha um entendimento da origem do universo e da nossa própria origem, e da origem do mundo espiritual. Quando o James, eu vou falar de mim, porque eu não posso falar de cada um de vocês, em que momento iremos desencarnar. Então eu vou falar na minha primeira pessoa. Quando o James desencarnar, qual vai ser as minhas primeiras impressões? Qual vai ser o meu tato, a minha intuição? Será em cima do que o meu amigo Luiz, na semana passada, Luiz fez a gente pensar. Será que o mundo espiritual tem cheiro, tem densidade? Como é que é feito o chão, as metrópoles do plano espiritual, as avenidas, as alamedas das cidades do plano espiritual? De que é feito? Será que as árvores têm as frutas têm aromas? Como serão os nossos sentidos? Isso é uma questão que nós vamos falar mais adiante dentro da alma e fluido e a matéria. Mas Kardec, nesse item, ele diz assim: à primeira vista, não há o que pareça tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo, o nosso mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza nos fazem passar diariamente, ante o olhar, haverá duas que revelam perfeita identidade ou somente propriedade de composição. Quanta dessemelhança sobre os aspectos da solidez do mundo em que nós vivemos, da compreensibilidade do peso e das múltiplas propriedades dos corpos entre os gases atmosféricos e um filete de ouro entre a molécula aquosa da nuvem e do mineral que forma a carcaça ou óssea do globo. Que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que adornam o reino vegetal e dos representantes não menos numerosos da animalidade da terra. O espírito Galileu está descrevendo o panorama do que na astrofísica é chamado de matéria bariônica, o que vem a ser a matéria bariônica, que constitui tudo que é sólido, o nosso mundo sólido,
o corpo físico é um corpo sólido, tudo que nós pegamos é sólido, o universo é sólido, é chamado matéria bariônica, porque é constituído de átomo, próton, nêutron, urânio, plutônio, aqueles 113 elementos da nossa tabela periódica, chamado de matéria bariônica, matéria física, né? Então, quando o Galileu nos convida nesse estudo da matéria, é para que a gente comece a conhecer a estrutura do nosso mundo físico. É necessário, sim. Quem é médico sabe perfeitamente, quem é da área da saúde sabe perfeitamente que lidar com a saúde, com o corpo humano, é mexer na estrutura física do corpo. Como já comentei aqui, que o corpo humano constitui mais de 10 trilhões de células e 70% do nosso corpo humano é constituído do mundo aquático. Olha que coisa, não é? Então, quando ele diz, entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma de suas ações recíprocas, são de fato apenas modos diversos sob que a matéria se apresenta, variedades que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Que forças inumeráveis que governam a lei da atratividade da matéria? Há uma frase que todos vocês conhecem e que diz o seguinte, é um pensamento do grande Lavoisier: nada se destrói, tudo se transforma. Não existe destruição, existe uma transformação que os alquimistas vão chamar de transmutação da matéria. Então no item 15, no item 4, ele diz assim: a química, cujos progressos foram tão rápidos depois da minha época, depois da época de Galileu, não é? Ele agora com o olhar da física, da matéria, com o olhar do mundo espiritual, em que seus próprios adeptos ainda a relegavam para o domínio secreto da magia, da alquimia. Esta nova ciência, que se pode considerar com justiça filha do século, da observação e baseada unicamente de maneira bem mais sólida do que suas irmãs mais velhas no método experimental. A química, digo, fez tábua rasa dos 4 elementos primitivos que os antigos concordaram em reconhecer na natureza. Mostrou que o elemento terrestre mais não é do que a combinação de diversas substâncias variadas ao infinito, que é o ar e a água são igualmente decomponíveis e produtos de certos números de equivalentes de gás, que o fogo, longe de ser também um elemento principal, é apenas um estado da matéria resultante do movimento universal a que esta se acha submetida e de uma combustão sensível ou latente. Eu fiz um resumo desse item 4. Então, eu vou agora mostrar a vocês por que Galileu, nesse capítulo, nos convida ao estudo da matéria. Séculos depois, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, André Luiz, o espírito, ele vai psicografar através do Chico as páginas direitas e as páginas esquerdas
através de Valdo Vieira. O livro Evolução em Dois Mundos, eu considero uma obra-prima sobre o conhecimento científico, o que existe de mais profundo na ciência, para que vocês tenham ideia da profundidade desta obra científica Evolução em Dois Mundos, como também o livro Missionários da Luz. Essas duas obras que o Francisco Cândido Xavier psicografou no ano de 2014, a revista de maior circulação do mundo, uma revista de alta credibilidade no mundo científico, iria citar o livro Missionário da Luz, com estudo da glândula da pineal da epífise, e o livro Evolução em Dois Mundos, onde os acadêmicos de várias partes do mundo iria publicar uma matéria científica falando sobre as revelações que este espírito, na década de 40, na década de 50, falava, algo que a ciência só iria descobrir no início do século XXI. Por que eu estou fazendo essa afirmação? É que os espíritos já antecipavam. E nesse capítulo 13, fazendo o link com o capítulo do Uranografia, a matéria, olha o que André Luiz nos apresenta e nos mostra, meus queridos irmãos, qual será a nossa perspectiva futura da estrutura física do mundo onde nós vamos habitar. James, quando eu desencarnar, quando nós desencarnarmos, em que mundo eu estarei? Será que existe H2O lá? Será que tem água? Como é que é a composição química do mundo espiritual? Será que lá eu vou respirar um ar puro? Será que lá tem trovoadas, tem trovões, tem ciclone, tem placas tectônicas, tem fogo, enfim. Vejamos bem o que André Luiz nos apresenta no capítulo 13, Alma e Fluidos. Fluidos em geral. A consciência que aprendera a realizar complexas transubstanciações de força nas diversas linhas da natureza, em se adaptando aos continentes da esfera extrafísica, no continente das esferas do mundo espiritual, passa a manobrar com os fenômenos da mentação e reflexão de que o pensamento é a base fundamental da vida no universo. É o princípio inteligente do universo, conforme está a pergunta 23 do Livro dos Espíritos, que é o Espírito. O princípio inteligente do universo, na qual o Espírito ele tem a necessidade de vivenciar uma experiência no mundo da matéria para intelectualizar a matéria. E na medida que cada um de nós, que nós estamos presos, acrisolado à matéria, nós estamos intelectualizando a matéria, modificando os padrões vibracionais da nossa própria matéria. E aí o André Luiz, ele vai dizendo, definimos o fluido dessa ou daquela procedência. Aqui na sala deve ter médios passistas, médios que trabalham com a bioenergia, a terapia do passe. E o que é o passe? Por que Kardec estudou muito a questão do magnetismo? Por que Mesmer iria descobrir que o magnetismo é uma transmutação dessa energia? Não é? Então, quando ele diz, definimos o fluido dessa ou daquela procedência como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente a mínima pressão, movendo-se entre si
quando retidas por um agente de contenção ou separando-se quando entregues a si mesmas. Temos assim os fluidos líquidos, elásticos ou aeroformes, e outrora chamados fluidos imponderáveis, tidos como agentes dos fenômenos luminosos, clarolíficos e outros mais, etc, etc. E aí, ele vai nos dizendo que esse fluido vivo, que a matéria, como nós conhecemos, ela é manipulada pelo nosso pensamento. Se você quer ter um corpo saudável, se você quer ter uma estrutura biológica saudável, mude o seu padrão mental. É claro que o pensamento vai refletir de forma direta ou indiretamente sobre cada parte da nossa célula. É claro que se você tiver um diálogo com as suas hemácias, com as suas placas energéticas, ela vai vibrar e vai mexer com cada parte do seu organismo, e sua forma biológica, ela vai se transformar na medida que você mudar a sua forma de pensar, e você vai intelectualizar, como Kardec, que os espíritos respondem a Kardec, através da sua forma de pensamento. E é exatamente isso que eu quero mostrar a vocês, sobre a relação do fluido vivo com a matéria. No plano espiritual, é aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico. Fluido cósmico absorvido pela mente humana. É através da nossa mente que nós vamos manipular a matéria mental. Esse processo vitalista, semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, expressa em todo o cosmo, transubstanciando-a sobre a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Ou seja, é você que é responsável pela forma como você está manipulando a matéria mental. Eu acabei de responder aqui no Zap para uma amiga nossa, eu não sei se ela está aí, que ela é artista plástica, Estela, lá de Minas Gerais. Ela fez um quadro da Mãe Gaia, e ela me dizia: James, eu não sou fotógrafo como você, mas eu dizia a ela que a arte é uma expressão do pensamento do seu criador. Você é um artista, e se aqui tem algum artista plástico, sabe muito bem do que eu estou dizendo, você tira do seu mundo mental e materializa para o mundo físico a imagem que já existe em você, a imagem que está plasmada. Você mentaliza, você cria imagem no seu mundo mental e você materializa através de uma pintura, através de uma música, através da forma de arte que cada um de nós nos expressamos, que a profissão na Terra, toda profissão na Terra é digna, toda profissão na Terra é uma arte na qual cada um exerce a sua função primorosa de desenvolvimento espiritual enquanto você está na Terra. Então, quando ele diz, esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potências energéticas com que não havia sonhado, de certo que na esfera nova da ação, no mundo espiritual, a que se vê arrebatado pela morte, encontra a matéria conhecida do mundo
em nova escala vibratória. Ou seja, ele está dizendo que nós vamos encontrar a tabela periódica que todos nós estudamos no ginásio, né? Que eu era péssimo, eu só tirava 0 em aula de química. Eu era horrível na aula de química e a professora apertava meu pensamento e eu não acertava nada. Professor, o que é plutônio? Enfim, o que o André Luiz está querendo dizer que essa nossa tabela periódica, a composição química, não é? A matéria bariônica da Terra tem outros padrões no mundo espiritual. Elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, em forma diversa daquela em que se caracterizam na gleba planetária, engrandece-lhe a série estequiogenética. Estequiogenética significa origem dos elementos constitutivos dos corpos. Então, o que André Luiz está dizendo aqui, nós conseguimos entender por que o espírito Galileu vai abordar a questão da matéria para que a gente vá entender mais adiante quando, ao estudar o capítulo 12 sobre Gênese espiritual. A relação do espírito com a matéria, que aí a gente vai aprofundar esse assunto nos próximos capítulos da obra A Gênese. Então, quando neste item 5 do livro A Gênese, retornando ao livro A Gênese, item 5, mas onde param as aparições do homem, mesmo ajudadas pelos mais impressionantes sentidos artificiais, prossegue a obra da natureza, onde o vulgo toma a aparência como realidade, onde o prático levanta o véu e percebe o começo das coisas. O olhar daquele que pode aprender o modo de agir da natureza, apenas ver dos materiais constitutivos do mundo a matéria cósmica primitiva, o fluido cósmico primitivo, porque eu não vou comentar sobre o que é a matéria escura, o que é a natureza da energia escura. Eu vou deixar isso para mais adiante, para que dentro de uma linguagem bem simples vocês entendam o que James sempre está falando de matéria escura e energia escura. Não é que ela seja escura, é porque ela não tem padrão de referência. A matéria escura e a energia escura, ela não vibra nessa energia, nesse átomo, próton. A matéria escura, a energia escura, ela não tem átomo, ela não tem próton, ela não tem a composição química como nós conhecemos. E eu estou aqui tentando ter uma conversa com um amigo nosso que é cientista, o meu querido, me fugiu o nome dele agora. Eu vou trocar umas ideias com ele, porque eu não vou afirmar a vocês, é apenas uma hipótese de que será que o mundo espiritual é essa matéria escura, essa energia escura? Isso é uma hipótese, eu não posso afirmar. A gente precisa analisar, estudar mais, pesquisar mais para dar uma afirmação dentro de hipóteses. Então a matéria cósmica primitiva, essa matéria cósmica primitiva que o Galileu fala aqui, é exatamente o que o André Luiz vai dizer, voltando ao livro Evolução em Dois Mundos, no primeiro capítulo. O plasma divino, Deus, ele é que fornece o fluido para que nós, como co-criadores em plano maior, manipulemos o fluido, a matéria, para a criação de tudo que nós conhecemos. É uma analogia. O padeiro é Deus. Deus é o padeiro cósmico. Deus é o padeiro criador de todas as coisas. Deus criou a massa, o fermento. Ele preparou todo o fermento
na sua mesa, na sua bancada cósmica, e deixou o fermento preparado, porque ele que fez a massa, a composição para o pão, que eu adoro o pão integral. E nós é que vamos manipular esse fermento para criar o pão. Dando um adendo de forma bem-humorada, eu adoro pão integral. Alguns anos atrás, na cidade de Nazaré, eu fiquei hospedado na casa de uma anfitriã espírita, já tem alguns anos. E ela me perguntou se eu gostava, Ângela, de pão integral. E eu disse, gosto de pão integral. Eu estava sentada na mesa da cozinha da sua casa, e eu vi ela tirar uma máquina, um aparelho eletrônico, e colocou em cima da mesa e começou a botar composição, botou fermento e botou algumas castanhas, botou nozes granuladas, e eu perguntei que aparelho era aquele, porque eu não sabia que tipo de aparelho era aquele. Eu já conhecia a batedeira, que eu sei usar uma batedeira, sei o que é um liquidificador, mas aquele aparelho me chamou a atenção. E ela virou para mim, James, essa é uma máquina de produzir pão, portátil. Eu fiquei encantado, Graça, meu amigo Diogo. Diogo tem cara de padeiro. Então, eu fiquei encantado, ela colocou toda a massa, não é? James, amanhã de manhã, quando você acordar, eu vou programar esse aparelho para 5 horas da manhã. O pão vai estar fresquinho e você vai comer um pão integral. Rapaz, eu me apaixonei por essa máquina. Eu disse, rapaz, aí eu fiquei a imaginar, e me lembrando hoje, estudando sobre a matéria, o Deus é este padeiro cósmico. E que ele deu a massa e você vai manipular a massa ao seu bel prazer, ao seu livre-arbítrio, através do seu pensamento. É o seu pensamento que vai manipular a matéria. Essa matéria, ela vai ter o peso específico de acordo com a forma como você está pensando. Então, quando ele diz aqui, no item 6, não é? Sobre a questão. Há questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não podemos aprofundar e sobre as quais não podemos emitir senão opiniões pessoais, mais ou menos hipotéticas. O que é que Galileu quis dizer, meus queridos amigos? Na qualidade de espíritos, nós não podemos dizer tudo. Temos que fazer uma justa observação. Os espíritos não sabem tudo como nós imaginamos. Eles também estão na sua escala de evolução espiritual como nós estamos. E me parece que foi isso que em um certo momento, um jovem rapaz, na sessão mediúnica do Centro Espírita Humberto de Campos, ele questionou o espírito. Ele começou a fazer perguntas muito específicas a determinada entidade espiritual, como era o mundo espiritual. Se existia no mundo espiritual, como é que era a residência desse espírito que estava dando a comunicação psicofônica na sala mediúnica do Centro Espírita Humberto de Campos. E este jovem rapaz, ao questionar o espírito, como é que era a aparência da sua residência no mundo espiritual? Se lá tinha carro, se lá tinha escola, que tipo de estilo de roupa ele usava? Essa pergunta desse jovem rapaz foi no início dos anos 80. Como é que é a moda? Existe moda no mundo espiritual? E o espírito acabou se irritando com esse jovem rapaz de 19 anos de idade chamado James Ney, e o espírito se irritou. Foi aí que eu percebi que espírito evoluído não se irrita com essas perguntas. E que na realidade, eu não estava querendo dar checkmate no espírito, jamais. Era meu espírito de curiosidade.
Era naquela época que a gente fazia perguntas, perguntas e perguntas porque eu estava querendo ter respostas. O espírito se irritou e aí eu fui descobrindo através do meu genitor, meu pai, que era o diretor das reuniões mediúnicas, e que James, meu filho, o nosso irmão, ele é um espírito galhofeiro, um espírito mistificador que estava se passando por doutor fulano de tal, mas não era nada disso, e você acabou irritando o espírito, porque espírito evoluído não se irrita, são almas generosas. Portanto, esse estudo que nós estamos formulando para todos é para que você tenha uma consciência crítica. As perguntas da semana passada, eu achei fascinante as perguntas do Luiz, da Tereza, que ao longo dos estudos nós vamos respondendo. Eu me lembro da questão do que eu disse que não existe passado, presente e futuro. Eu falei isso fundamentado em teorias, tanto do pensamento dos espíritos codificadores, como os astrofísicos modernos. Ele disse que não existe passado, presente e futuro. Então eu vou liberar aí. Eu pensei seriamente em liberar ou não aí para o Zap, se eu colocaria um vídeo de 15 minutos sobre uma das mentes brilhantes do século XXI, que vai dizer que não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Mas eu vou mandar para que vocês queimem os neurônios e vejam que estudar a doutrina espírita, ele é um vanguardeiro em conhecimentos que vai tirando o véu da nossa própria ignorância. Então, já nas nossas considerações, ele diz que os espíritos não sabem tudo. Na medida que eles vão evoluindo, eles vão tendo uma consciência maior. A escala espírita do Livro dos Espíritos vai falar das inúmeras escalas do mundo espiritual. Quando eu desencarnar, é evidente que eu possa vir dar uma comunicação na reunião mediúnica, na Casa do Caminho. Quem é médio aí de psicofonia? Levante a mão aí, quem é médio de psicofonia? Não tem ninguém aí que é médio? Quem é? Dona Fátima? Dona Fátima. Tereza, Dona Fátima. James desencarna, mas não vai ser agora não, viu, Dona Fátima? A minha desencarnação. Vai que eu desencarne. E aí todos vocês tomam conhecimento. James desencarnou. O nosso querido James desencarnou. E aí começa a postar no Zap, no Facebook, no Instagram, a foto de James Day, que Jesus lhe ilumine. Eu não faço isso, porque eu não venho para cá ficar lendo o Zap e dizendo, meu querido James desencarnou pelo Zap. Eu não faço isso com ninguém, eu ligo para as pessoas. Meu amigo, meus sentimentos. E no dia que eu desencarnar, Diogo, se você colocar no Zap do grupo James desencarnou, meus sentimentos, eu não vou estar nem aí para ficar olhando o Zap. Só se você mandar um Zap para o plano espiritual, aí tudo bem. Só que eu desencarno. E sei que Dona Fátima é médio de psicofonia. Eu vou mandar mental. Aí, ótimo. Ore por mim, não é? Aí sim, aí vai nos beneficiar. Você desligou o microfone. Ore por mim. E aí eu desencarno, que não vai ser agora, por favor, que eu ainda tenho que concluir os estudos da Gênese. Então, eu venho e dou uma comunicação psicofônica através de Dona Fátima. E Dona Fátima começa a ter uma modificação na entonação da sua voz. Vamos dizer que o Diogo é o doutrinador e Dona Fátima começa a apresentar certos conceitos e Diogo começa a questionar o espírito. Meu irmão, seja bem-vindo, que Jesus ilumine você.
o meu irmão está sentindo alguma coisa, eu fico calado, eu fico olhando, Diogo não está me identificando. Sou eu, Diogo, que vim do mundo dos mortos, dá continuidade ao estudo da Gênese, através de Dona Fátima incorporado. Então aí Diogo começa a me formular perguntas, na qual ele vai dizer, James, e agora? Você que está no mundo espiritual, qual é a sua visão do estudo da obra Gênese? Qual é a visão da cosmologia do ponto de vista visto no mundo espiritual? É completamente diferente. Eu estou com 60, viu, Dona Fátima? Se eu tiver de desencarnar, me dá mais aí uns 25 anos, uns 30 anos, 90 anos, viu, Dona Fátima? Então, viu, seu Diogo? Então, este estudo, de certa forma, nos prepara a ter um autoconhecimento de como é que é as leis da física na Terra e as leis da física no mundo espiritual. E aí ele conclui, não é? Que poderemos emitir senão opiniões pessoais, mais ou menos hipotéticas. O espírito do quilate de Galileu, ou seja, essa comunicação foi dada no século XIX, em 1868. Passados 160 anos, é claro que a visão desse espírito Galileu mudou completamente. E como mudou? A nossa visão de mundo tem mudado completamente. Na medida que nós vamos amadurecendo moralmente e espiritualmente, a visão do mundo holístico, a visão do mundo espiritual se modifica pela modificação dos seus padrões mentais. A forma como você vê o mundo é a forma como você vive neste mundo. Então, ele conclui, sobre essas questões, calar-me-ei ou justificarei a minha maneira de ver. Ou seja, Galileu cala-se, não é? Ele dá essa dissertação porque todo este capítulo, uronografia, é uma análise dele. Eu não sei se o meu amigo Antônio Barreto está aí no grupo, mas Antônio postou lá no grupo, em outro grupo que eu participo junto com o Antônio, o livro de Camille Flammarion, Deus na Natureza. Tá, Antônio Dantas. Antônio Dantas postou, depois você libera aí, Antônio, para o grupo da Gênese, um livro, Deus na Natureza, de Camille Flammarion. Não é? Camille Flammarion foi um grande astrônomo. É ele que dava, ele dava comunicações psicofônicas do espírito Galileu. E este livro, Deus na Natureza, ele vai falar sobre a medicina holística. Vai falar como a Mãe Gaia, este organismo vivo que nós vamos falar quando a gente falar sobre a gênese mosaica, sobre a gênese planetária, meu amigo Antônio Dantas, nós podemos aprofundar os estudos desse livro, Deus na Natureza, não é? Como a obra divina, como o ser divino se manifesta em todos os reinos da natureza, não é? Então, quando ele diz, há com que nós nos ocupamos, porém não pertence a esse número. Ou seja, vocês acham... Eu vi hoje uma repórter de uma emissora de TV local aqui em Salvador, uma pessoa muito conhecida aqui em Salvador morreu, e a apresentadora dessa emissora disse que você descansa eternamente. Quando eu vejo essa palavra, quando alguém desencarna e diz assim, que você descansa eternamente, eu vou dizer uma coisa, viu, Dona Fátima? Se Dona Fátima me disser, James, que você vá e descanse eternamente num seio de Deus, eu venho obsediar a senhora, viu, Dona Fátima? Porque dizer que eu vou ficar descansando, me faça uma garapa. Você morreu, você vai ficar eternamente na ociosidade, como vai dizer aquele
sociólogo italiano Domenico Di Masi, que escreveu O Ócio Criativo, não me vinha com ócio criativo, viu, dona Fátima? Então, quando você morre, não caia nessa história de que você vai ficar descansando até. Pelo contrário, você continuará trabalhando e dará continuidade à profissão que você tinha na Terra. Você vai continuar nos seus mesmos padrões mentais que você tinha na Terra, você terá no mundo espiritual. Então, quando Galileu diz aqui, com que nos ocupamos, é claro que Dr. Elcimar Coutinho, um dos maiores geneticistas que viveu aqui na Bahia, é claro que quando ele desencarnou, ele vai continuar sendo geneticista no mundo espiritual. Vai se juntar com a equipe de médicos. É evidente que Oscar Niemeyer, que desencarnou com 105 anos, que foi considerado um dos maiores arquitetos do século XX, é claro que ele continuará no mundo espiritual, trabalhando com a arte da arquitetura. E assim sucessivamente. Eu me recordo, peço licença a vocês, que em uma certa comunicação psicofônica, um espírito nos revelou há muitos e muitos anos de que uma das minhas experiências no mundo espiritual, eu era padioleiro. Eu não sabia o que era essa palavra padioleiro, porque eu era muito jovem, adolescente, e os espíritos vinham e me revelavam porque eu tinha me tornado espírita. E a minha responsabilidade na divulgação da doutrina espírita, eu era muito jovem, eu tinha 17, 18, 19, 20, até os 27 anos vinham mensagens, e eles revelando fatos da minha vida passada e como era a minha vida no mundo espiritual. E nenhuma dessas, eles disseram que eu era padioleiro. Eu não sabia o que era padioleiro. Depois fiquei sabendo que eu era, como é que se diz, eu carregava as marcas, não é? De espíritos recém-libertos das regiões de sofrimento, que eu era aquelas pessoas que seguram na maca. Enfim, então, cada um de nós temos sim uma posição, e conhecer o estudo da matéria é conhecer a si mesmo. Mas vocês podem dizer, mas o James, o espírito é o princípio inteligente, mas eu torno a afirmar o que os espíritos responderam a Kardec: a necessidade do espírito reencarnar e habitar, minha amiga Alda Oliveira, habitar um corpo físico. O espírito, quando habita um corpo físico, ele vai intelectualizar a matéria. Na medida que nós vamos evoluindo moralmente e espiritualmente, nós vamos intelectualizando a matéria. A matéria vai se modificando. O planeta Terra vai se modificando. A Mãe Gaia vai se modificar. Portanto, o mundo em que nós estamos ainda mergulhados, essa densidade do mundo físico e a densidade do mundo espiritual, ela é de acordo com a evolução destas duas humanidades. A humanidade de seres encarnados e a humanidade de seres desencarnados, e que é constituído da matéria mental dos desencarnados e da matéria mental dos encarnados. Então o planeta Terra, ela reflete diretamente os padrões mentais emitidos daqui para lá e de lá para cá. É emitido por cada um de nós. Então, quando ele diz: aqueles, portanto, que fossem tentados a enxergar nas minhas palavras unicamente uma teoria ousada, direi: abraçai, se for possível, com olhar investigador, a multiplicidade das operações da natureza, e reconhecereis que se não admitir a unidade da matéria, impossível será explicar, já não direi somente os sóis e as esferas,
mas sem ir tão longe, a germinação de uma semente na terra ou a produção do inseto. Se observa tão grande diversidade na matéria, é porque, sendo em número ilimitado as forças que hão presidido as suas transformações e as condições em que estas se produziriam, também as várias combinações da matéria não podiam deixar de ser ilimitadas. Logo, quer a substância que se considere pertença, e aí, aqui nós estamos encerrando o capítulo sobre a matéria, e o que eu comentava com meu amigo Luiz, eu dizia a Luiz, só esse estudo da matéria, a gente levaria horas abordando esse assunto à luz do mundo físico e à luz do mundo espiritual. E aí, Galileu conclui: logo que a substância que se considere pertença aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, que revista os caracteres e a propriedade ordinária da matéria. Não há em todo o universo senão uma única substância primitiva. E aí ele encerra: o cosmo ou matéria cósmica dos uranógrafos. Uranografia, descrição do universo. É aqui que, quando a gente falar das leis e as forças, a criação primária, que são os próximos capítulos, a criação universal, os sóis e os planetas, aí a gente vai falar sobre a matéria escura, a energia escura. Portanto, abrindo agora para a participação de todos vocês nesse segundo momento. Está franqueado a participação de todos. Ô James, tá me ouvindo, James? Estou. Voltando lá aquele item 4, onde você fez um resumo, você fez umas referências, James, a umas obras sobre a epífase. Você podia repetir um pouco aquele resumo do seu que você fez? Acho que foi sobre no item 4. Você fez um resumo. Eu falei sobre o livro Missionários da Luz, que fala sobre a reencarnação de Segismundo, e dentro deste livro ele vai falar sobre a glândula pineal, a epífise, né? E que esse livro, em 2014, foi comentado na Academia de Ciências de Londres como uma das grandes descobertas do século XX, e o livro foi psicografado na década de 40, e eles iriam entender o que era pineal no século XXI, algo que os espíritos, que André Luiz já revelava a Chico Xavier na década de 40. Né? Então, foi isso que eu quis dizer, e abro aí para que todos participem, e peço a vocês que não saiam, para que a gente possa fazer uma meditação pela paz. James, Oi, Conceição. tudo bem? Boa Tudo noite bem, a minha todos. querida? Você falou a respeito do Dr. Simar Coutinho. Ele era espírita? Não. Eu apenas citei, como um grande geneticista, citei também Oscar Niemeyer, que foram grandes personalidades. Eu estava falando da nossa relação profissional. Não é? Se você foi médico na Terra, como foi o caso de André Luiz, ele foi um grande médico na Terra, né? Mas quando ele chega no mundo espiritual, ele teve que rever todo o seu conceito de médico. Ele teve que rasgar o diploma dele de médico na Terra e teve que rever tudo, né? Foi por isso que eu perguntei, entendeu? Porque André Luiz passou por esse processo e ele não exerceu, ele teve que começar tudo de novo, né, ajudando, limpar as coisas e tudo, até adquirir esse conhecimento da espiritualidade, a nova técnica, não é isso? Exatamente.
Alguma pergunta, Graça? Não, só tem uma colocação aqui de Leandro. Ô, Leandro, Ele abra aí o seu vídeo para eu lhe ver, meu amigo Leandro. Como é que você está? O que Leandro diz aí? Ele diz o seguinte: conheci Valdo Vieira, ele era presidente do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Doutor Inácio. Pois não, pode falar. Doutor Inácio Ferreira diz ter tido dificuldades em permanecer por alguns minutos em um plano espiritual mais elevado, devido à sutileza da energia. Isso é exatamente o que eu comentei. Toda a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, mostra sobre a relação do espírito com a matéria. O livro Os Mensageiros, que é o segundo livro na série, tem um capítulo que vai falar sobre a relação nossa com o mundo da matéria, a matéria espiritual, não é? E que eu deixei bem claro aqui que o mundo espiritual ele é constituído da nossa matéria mental. Então, o que esse capítulo nos ensina, e nós aprendemos, eu sei que tem pessoas aqui de várias faixas de idade, enfim. Nós estudamos na escola básica o conhecimento da tabela periódica, a função da matéria, mas na medida que nós vamos aprendendo, evoluindo, chegamos a certa conclusão, onde Jesus, no Sermão da Montanha, afirmou. Eu diria aos meus digníssimos irmãos que Jesus, ele com suas parábolas, ele apenas apresentou a ponta do iceberg, ele não falou tudo. E quando Jesus, no Sermão das Bem-aventuranças, ou Sermão do Monte, nas 7 nobres verdades do Sermão da Montanha, com as suas bem-aventuranças, há uma delas que de certa forma está ligado com o estudo de hoje, a matéria. Quando Jesus afirmou: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Significa o que, meus amigos? Para que você veja Deus, você tem que ter o coração puro. E ter o coração puro, vai dizer os espíritos Allan Kardec no capítulo dos elementos gerais do universo. À medida em que cada um de nós vamos reencarnando nas nossas sucessivas reencarnações, a cada encarnação nossa em um novo corpo físico, nós vamos intelectualizando a matéria. Para que você veja Deus, você tem que estar totalmente desvinculado do mundo da matéria. Os espíritos puros não mais reencarnam em mundos físicos, enquanto nós tivermos intestino grosso, intestino fino, significa que nós ainda estamos em um estágio de evolução ainda muito primitivo, não é? É muito estressante nas colônias. Como é que foi aqui? Beth. É muito estressante nas colônias quando vemos cada um indo. Eu não entendi. James, Oi. meu celular ele escreveu errado aí. É muito interessante quando a gente assiste que a gente vê cada um na colônia e exercer uma profissão, uma tarefa, né? Um vai estudar, as mesmas condições que tinha aqui na Terra. Quando eu estou vendo aqueles filmes, alguma coisa assim, na colônia Nosso Lar mesmo, né? É muito bom assistir. E tá bem claro aqui, né, Beth? Nesse capítulo, Beth, você veja bem que só esse capítulo, item 3, a matéria, onde e os demais itens, Galileu vai dizer que quando ele chegou no mundo espiritual, ele teve que rever muito dos seus conceitos.
É evidente que ele continuou estudando astronomia, agora do ponto de vista do mundo espiritual. Dr. Juliano Moreira, eu já comentei aqui anteriormente, não é? Que foi o maior psiquiatra brasileiro, soteropolitano, viveu ali na Baixa do Sapateiro, subia ali o que hoje é a Praça da Sé, ia para a faculdade de medicina, porque foi a primeira faculdade de medicina do Brasil, criada por Dom Pedro I. Dr. Juliano Moreira foi uma mente brilhante, um grande psiquiatra, cuidou de Lima Barreto, o grande escritor Lima Barreto, cuidou de Santos Dumont. Santos Dumont começou a pirar, Santos Dumont entrou em uma depressão profunda, porque ele alcançou ainda o advento da Primeira Guerra Mundial. Ele viu a sua invenção, seus aviões, sendo utilizada agora como arma de destruição em massa, o que nós estamos vendo lá na Ucrânia, e que nós vamos fazer uma vibração pela paz mundial. E aí Santos Dumont vai na clínica, no hospital que era referência psiquiátrica no Rio de Janeiro, onde Dr. Juliano Moreira trabalhava, e lá ele tem uma consulta com Juliano Moreira Santos Dumont. Ele entrou numa depressão profunda, numa tristeza tão profunda que ele tirou a própria vida. O que eu quero dizer a vocês, que Dr. Juliano Moreira, ele tinha um conceito de loucura. Ele não imaginava que através da loucura existia a questão do ser espiritual. E quando ele retorna ao mundo espiritual, ele vai continuar sendo psiquiatra, agora só que ele teve que rever os seus conceitos. Aí ele encontra com quem lá, meus amigos? Ele vai encontrar com Joana de Ângeles, vai encontrar com Bezerra de Menezes, vai encontrar com Eurípides Bassanufo, com o doutor Inácio Ferreira, que na Terra, doutor Inácio Ferreira teve o maior hospital psiquiatra do Brasil. Quando o doutor Inácio Ferreira desencarna, ele vai trabalhar onde? Junto com Eurípides Bassanufo, que monta um hospital psiquiátrico exclusivamente para atender quem? Os espíritas. Eles criaram um hospital no mundo espiritual com abordagem psiquiátrica para atender os espíritas fracassados. Está lá no livro Tormentos da Obsessão, que é um livro exclusivamente para nós espíritas, que muitas das vezes temos uma posição na Terra e quando desencarna vai para a situação difícil. E Dr. Juliano Moreira vai fazer um estágio nesse hospital psiquiátrico junto com Eurípides, junto com Bezerra de Menezes, Filomeno de Miranda e José Pititinga, onde ele vai dizer: aqui eu estou tendo uma nova visão da psiquiatria que até então eu não tinha quando eu estava na Terra. Então, quando Galileu diz aqui nesse capítulo que o universo é de infinitas possibilidades e de revelações e de descobertas, na medida em que você vai evoluindo. É você que vai tendo uma visão do mundo, do universo, à medida que você muda. É claro que uma vez eu fui questionado por um garoto de 14 anos na Chapada Diamantina. Esse garoto, lá no Vale do Capão, eu tentando entrevistar ele com 14 anos de idade, ele me dizia: você não sabe o que é a física nuclear utilizada em outros mundos, nos universos paralelos? Um garoto de 14 anos conversando comigo sobre física quântica do mundo espiritual, lá na roça, no mato, lá no Vale do Capão. E eu perguntei a ele como é que ele sabia isso. Ele me disse: olha, o Sr. James, eu reencarnei na Terra através eu vim de outro planeta para cá. Eu não queria entrar nesse assunto, porque aí é sobre ufologia e espiritualidade, não é o tema que eu estou abordando. Mas o que ele quis me dizer, aquele garoto de 14 anos, ele tinha uma mente assim bem mais avançada do que a mente de garotos de 14 anos. Não é? Então, o universo é de infinitas possibilidades. O que eu acho assim extraordinário para todos nós, que nós somos inteligentes e devemos usar a inteligência para o bem e não para a destruição.
e não para o morticínio. Eu encerraria essa fala nossa, solicitando agora a graça que coloque uma foto. E eu peço a todos vocês, nesses minutos de encerramento, uma visualização com a música de Sebastião Bach, Jesus, a Alegria dos Homens, onde nós vamos fazer uma condução visual, terapêutica, pela paz do mundo, e Graça vai colocar a foto de uma senhora da Igreja Ortodoxa, lá da Ucrânia, após os bombardeios na Ucrânia. Esta senhora, ela sai com crucifixo. Eu achei assim, eu fiquei tocado por a imagem dessa senhora. A busca da tua fé. Ela, debaixo dos bombardeios, levantou o crucifixo, querendo dizer, por favor, pare de bombardear. Para lembrar vocês, a Ucrânia, Kiev, para quem não conhece, Leon Tolstói, o grande espírito Leon Tolstói, que viveu em Kiev, na Ucrânia, ele veio através da mediunidade de Ivone Pereira do Amaral e psicografou uma das obras mais lindas da literatura espírita mundial, Ressurreição e Vida, e eu indico a todos vocês. O grande escritor, o espírito Leon Tolstói, vivia em Kiev, este grande escritor que está tendo a sua terra natal bombardeado pelas insensatez humanas. Então, eu gostaria que Graça colocasse a foto, depois o vídeo, e vamos, eu peço a vocês que elevemos os nossos pensamentos. Essa foto que vocês estão vendo é a foto de uma senhora rogando que os espíritos, que Deus, que Jesus, essa grande alegria dos homens, ele veio à Terra para nos apresentar as suas bem-aventuranças. Quando o amor esteve na Terra, era para apresentar a cada um de nós novas diretrizes para o mundo nas suas grandes mudanças. A humanidade, desde os seus primórdios, sempre esteve de braços dados com as grandes tragédias, com as guerras que têm ceifado ao longo de milênios milhões de vidas. Mas eu rogo a todos vocês que neste momento especial de tanta tensão, de uma iminente grande guerra, recordemos Jesus, este ser iluminado que conduz o destino da humanidade. Jesus nos ensinou que quando nós estivéssemos reunidos em teu nome, se faria presente. Que cada um de nós, em nossos lares, direcionemos-nos os nossos pensamentos a esses homens que têm o destino da humanidade em suas mãos. Vamos direcionar as nossas orações pela paz mundial, por aquelas vítimas lá da Ucrânia, a esses dois países que estão em guerra, porque a única revolução que cada um de nós devemos carregar em nossas mentes é a revolução do amor.
e que possamos ter Jesus como este grande guia da humanidade, porque a humanidade só tem um único caminho, uma única solução: o amor como solução para as nossas batalhas e guerras internas. Enquanto prevalecer o egoísmo humano, o poder, a ganância, o mundo continuará envolvido nas sombras temerárias das guerras que mata e dizima. Mas tenhamos confiança de que Jesus, o governador espiritual da terra, está sob comando. Claro que esta guerra não está fora de controle, porque Jesus é que é o guia da humanidade e controla o destino da humanidade, mas todos nós temos os nossos livre-arbítrio. É o livre-arbítrio da humanidade, desses homens. Mas coloquemos em prática aquilo que aprendemos nos postulados da doutrina espírita, que é através da oração, da prece, que neutralizamos as ações desses espíritos endurecidos, homens de corações insensatos. Que a sensatez do amor de nosso Senhor Jesus Cristo toque o coração desses povos. E que Jesus Cristo, este grande Consolador, ilumine a humanidade e que não deixe que, mais uma vez, o mundo seja abalado nos seus derramamentos de sangue. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Já ensinava Jesus na terapêutica da prece. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, deste grupo de estudos da Gênese, continuei confiante em suas orações. Continuemos vigilantes com os nossos pensamentos e as nossas ações, para que a gente não venha cair em tentação. Que Jesus nos abençoe e tenhamos uma noite edificante de amor e de atividade. Muita paz a todos. Muita paz. Ok, Graça? Ok, Graça, pode ligar. Pode ligar, Graça. James, boa noite. Se não for pedir muito, eu achar interessante você repetir, porque a música não deixou a gente ouvir sua voz. Eu vou disponibilizar essa Jesus Alegria dos Homens. Vamos ouvir a voz, a música, não é? Sua voz está muito baixa, até agora mesmo, sem o som, está baixa. Ai. Eu botei o som no mínimo. Estava muito alto, a voz dele está normal. O som que estava alto demais. Também achei muito alto. É? Então, eu acho que... A música abafou a sua voz. É? Praticamente não se ouviu nada. Perfeitamente, também concordo. Então, eu não vou repetir, então eu peço a vocês que façam as suas orações. Graça vai disponibilizar esse vídeo de 6 minutos, Jesus, a Alegria dos Homens. Ouçam e façam suas orações, buscando a paz, direcionando essa paz, mentalizando a imagem de Jesus, e que esta imagem seja refletida na região da Ucrânia, da União Soviética, da Rússia. Já estou até trocando
enfim, para toda a humanidade. O que eu peço é que coloquemos em prática o que nós estamos buscando vivenciar na doutrina de Jesus, que é o amor de forma incondicional. Jesus, a alegria dos homens. Mesmo com todas as grandes tormentas, o nosso Cristo Jesus está sob o comando da humanidade. Nada acontece sem a égide do Criador. O que nós estamos observando são o livre-arbítrio da humanidade de alguns homens. E que possamos vibrar com pensamentos positivos, através de comentários edificantes, e sempre estar buscando Jesus na mente e no coração de cada um de nós. Especialmente a essas famílias que estão sendo destroçadas e sofridas. E recomendo a vocês que leiam, em homenagem à Ucrânia e ao povo de Kiev, esta obra-prima, Ressurreição em Vida, psicografado por Ivone Pereira do Amaral, pelo grande espírito Leão Tolstói, que viveu em Kiev. Jesus nos abençoe, muita paz e um bom final de semana.